Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus Deus, vai libertar. muito obrigado, Senhor. Protegeu-me o tempo todo e não me deixou em apuros em momento nenhum com relação ao que falar ao povo. Nós precisamos todos, nós, indistintamente, da graça e da misericórdia dEle, porque sem Ele, essa reunião não tem o menor sentido. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele o tempo todo. O problema, minha irmã, é que às vezes o Senhor Jesus, Ele fala conosco e nós não percebemos. Às vezes Ele se aproxima da gente e a gente não percebe. Isso não é de hoje não. Faz muito tempo que é assim. Senhor, Tu passas adiante de mim e eu não vejo, e tornas a passar por trás de mim e não percebo. Jó. A nossa leitura da realidade é de acordo com a nossa capacidade de percepção. Nós vivemos a nossa vida baseado no que nós conseguimos ver, ouvir, perceber. Eu só consigo saber do que está acontecendo aqui, ainda assim muito parcamente. A nossa percepção da realidade é muito limitada. As coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos. Isso para não dizer que muitas vezes nós fazemos leituras equivocadas sobre a realidade, traduzimos os dados que os nossos sentidos captam, os dados chegam, mas nós não ordenamos adequadamente as informações que nos chegam e terminamos trabalhando mal com os sinais, com os símbolos. Quando é depois, a gente diz: me enganei. Isso não aconteceu somente conosco. E às vezes essa nossa maneira de lidar com a realidade nos causa alguns problemas graves. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, junto comigo, para uma breve leitura. Mateus 14, 25 e 26. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Esse Jesus, viu? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram, com medo. Irmão, eu fico indignado com essas coisas. Esses discípulos, mas eu não entendo não, irmã. É um absurdo. Como diz lá na Paraíba, isso é uma falta de absurdo. Vocês entenderam, né? Eles são discípulos. E quando vem Jesus andando sobre as águas, vem para cá! Não era o lógico? Mas não. Se fosse outras pessoas, eu diria também, não conhece. Mas os discípulos gritam: é um
Mateus diz que eles gritam com medo. Marcos também fala sobre esse momento, sobre essa experiência. João também. João, ele já é mais discreto. Eu acho que o João não queria comprometer o colegiado apostólico, então ele omitiu alguns detalhes. Mas o Mateus, porque o Mateus, ele segue muito as coisas que o Marcos escreveu. Marcos foi quem escreveu o primeiro dos 4 evangelhos, em termos cronológicos. Muita coisa que está em Mateus é porque ele andou lendo o evangelho que Marcos havia escrito. Então eu vou dizer que o Mateus foi na onda do Marcos. O João já era mais resistente a algumas coisas e ele não cai na conversa do Marcos. E ele resolve então que é melhor tirar essa história de é um fantasma. Mas quando eu li isso aqui, esse texto, eu já li muitas vezes, sabe? Sempre passei batido, porque é assim, numa leitura a gente vai direto nas partes que nos interessam. É por isso que às vezes, a gente erra quando vai fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque a parte que mais nos interessa é a cobertura de chocolate. A gente não presta atenção na quantidade de ovos, de cenouras, de açúcar, de farinha de trigo, e toda vez lá em casa é uma novela para acertar o bendito do bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque nós queremos ler somente a parte que nos interessa. E eu pulava, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, emboando, sou eu, não tem mais. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Achei a parte que me interessa. Mas quando foi um desses dias, os meus olhos caíram sobre o tal do é um fantasma. E tinha isso, Eu pensei comigo, isso aqui é coisa do João Ferreira de Almeida. É porque o João Ferreira de Almeida, eu disse isso esses dias numa igreja que eu estava pregando, quando eu estava com 14 para 15 anos de idade, eu gostava muito de jogar futebol de botão. Você sabe o que é, né? Vem aquele pedaço de madeira polida, grande, a gente fica com umas peças que parecem uns botões grandes, com uma palheta, e a gente vai impulsionando o botão para tentar fazer gol no adversário. Futebol de botão. Meu irmão, como eu gostava de jogar futebol de botão. Eu fazia campeonato, chamava os colegas, a gente ficava ao final de semana jogando futebol de botão, tomando guaraná, comendo pipoca, rindo. Tinha juiz, tinha torcida, a gente fazia o figurino completo. Aos 14, 15 anos de idade, o João Ferreira de Almeida também tinha uma espécie de hobby. E o que era, pastor William? Ele também jogava futebol de botão? Não, o dele era um pouco diferente. O João Ferreira de Almeida, ele gostava de passar o tempo traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego para a língua portuguesa. Era um jeito que ele se distraía de vez em quando. Então, quando às vezes eu leio a tradução do João Ferreira de Almeida, eu fico imaginando um menino com 14 ou 15 anos de idade, que não gosta de jogar futebol de botão e que fica traduzindo o hebraico e grego para a língua portuguesa, com todos aqueles problemas que vocês sabem que a linguagem nos impõe. A linguagem nos traz problemas. Tem coisas que nós falamos hoje, que se disséssemos na década de... Olha, só por exemplo, não estou dizendo que eu vivi nessa época, mas se nós disséssemos algumas palavras na década de 70, deleta, 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 as pessoas dizem, é que deu tilt. O quê? Percebe?
Como também existem palavras hoje que são ditas que eu simplesmente não entendo. Esses dias o taxista me falou uma coisa, eu não vou ficar comentando isso aqui não mesmo, porque é online, né, pastor? E esse negócio de culto online, a gente não sabe quem é que está ouvindo. E de repente eu posso falar alguma coisa e depois eu recebo uma carta solicitando meu gentil comparecimento diante do excelentíssimo senhor juiz de direito, lá sabe-se de qual. Não vou falar não. Eu sei que ele disse lá uma palavra e foi me explicar o sentido dela, eu fiquei indignado com a explicação que ele me deu, não vou falar qual é a palavra. Fiquei indignado. Eu falei, mas se tem isso, eu até comentei com Marília, a Marília falou para mim, tem. E aí eu fiquei olhando para a cara dela, e tu já sabia, é? Bom, é a questão do João Ferreira de Almeida. Eu falei, o João Ferreira de Almeida, menino, 14, 15 anos, ele foi um acidente. Isso não está lá nos textos em grego, então eu fui nos textos em grego. E quando eu chego nos textos em grego, aí eu percebo que realmente eles gritaram que era um fantasma. Aliás, a palavra fantasma na língua portuguesa é do jeitinho que vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês, e vocês já conhecem a palavra fantasma. Curiosamente, no grego, fantasma é do jeito que está aqui. É lógico que o alfabeto grego é um pouquinho diferente do nosso, mas quando nós fazemos a transliteração, pegamos a letra alfa, que parece um peixinho, e a transliteramos para saber a que letra corresponde no nosso idioma, então nós percebemos que alfa corresponde a A e beta corresponde a B. Então quando a gente faz a transliteração daquelas escritas esquisitas da língua grega e transliteramos para o português, a gente percebe que em grego fantasma se escreve fantasma com PH, só essa diferença, no mais é igualzinho. Fantasma aqui, fantasma lá, é a mesma coisa, e Mateus escreveu o Evangelho em grego. Então é fantasma mesmo que está escrito. O Almeidinha, ele não errou. Menino inteligente, é fantasma mesmo. Essa história aqui, ela começa logo depois da notícia da morte de João Batista. Alguém chega para Jesus e fala, ó, teu primo morreu. Morreu. Ele estava preso e de repente alguém foi lá na cela, mandou ele se abaixar, lhe cortaram a cabeça, morreu degolado. Quando Jesus recebeu a notícia, Jesus já era um homem famoso, e Herodes, o tetrarca, andava preocupado, porque o Herodes dizia assim, eu matei o João Batista e agora aparece o João Batista aí de novo fazendo milagres, porque no entender do Herodes, João Batista havia ressuscitado, e era na percepção do Herodes, Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Herodes queria matar Jesus, que ele pensava ser João Batista. Mas ele não tinha coragem de matar por causa da opinião pública. Olha só como o Instituto Gallup e Ibope já era um problema naquela época. Bom, então o Herodes fica procurando uma oportunidade para ver se consegue se livrar do Senhor Jesus Cristo. Disseram para Jesus, mataram. A cabeça de João Batista foi posta numa travessa e foi levada diante daqueles que lhe pediram a cabeça, e os discípulos de João Batista vieram e levaram o corpo e o enterraram. Tem problema não, viu, irmão? No dia da ressurreição, quando o Senhor Jesus surgir e der ordem aos seus anjos
eles ajuntarão todos os fiéis de todos os lugares da terra. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica dizendo que aqueles que estiverem vivos não precederão os que estão mortos. Antes, aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz. Levantar-se-ão dos túmulos, e os que estiverem vivos terão os seus corpos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. No caso do João Batista, a cabeça do João Batista, que sabe-se lá por onde anda, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier, os ouvidos dele vão tinir, e de uma forma inexplicável, o pó, porque é tudo o que resta do crânio do João Batista, o pó vai se unir ao pó do corpo, e ele vai se levantar inteiro. Eu vou conhecer o João Batista diferente. O João Batista da Bíblia, ele andava com peles de animais e parecia ter uma aparência não muito agradável, e o texto diz que ele comia mel silvestre, mel de tâmaras. Marília não gosta de tâmaras, eu gosto. E também que ele comia gafanhotos. Por favor, irmão, não é gafanhoto aquele que parece com um grilo, não cheguemos a tanto. Na verdade era um inseto, mas não exatamente esse que você está imaginando aí. E mesmo que fosse, eu vi na televisão os chineses comendo uns espetinhos lá de uns insetos que eu nem soube dizer o que eram. E o camarada que estava no programa ainda se vira para a câmera e diz: crocante, saboroso, diferenciado. Então, por que o João Batista não pode comer gafanhotos com um pouquinho de mel de tâmaras? Mas o João Batista que eu vou conhecer, ele não é esquisito assim, ele é glorificado. Enterraram João Batista, e quando Jesus recebeu essa notícia, é porque, meu irmão, a gente pensa que Jesus Cristo é super-homem. Nós entendemos uma teologia acerca de Cristo, uma cristologia, em que Cristo ele nasceu com vantagens. Andam pregando por aí um Jesus Cristo que quando nasceu já sabia amarrar sapatos e escovar os dentes. Um Jesus Cristo que não teve que arrancar os dentes de leite para poder nascer a dentição permanente. Ele já aprendeu sabendo tabuada. Quando ele foi então para a cruz, foi fácil, tinha superpoderes. Meu irmão, se Jesus Cristo nasceu com superpoderes, e já nasceu com todo o poder, então a gente deve ficar preocupado, porque a essa altura, que esforço ele fez na cruz? Tinha superpoderes, foi tudo fácil. Aquela história de afasta de mim este cálice, foi só encenação. Eli, Eli, lama sabachthani, só foi para cumprir o que estava lá no script. É esse o teu Jesus? No entanto, quando eu vou para a epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o autor, que eu não sei quem é, ele diz que ele, Jesus, passou pelas mesmas limitações que nós passamos. Então a Maria teve que trocar fralda de Jesus. Jesus, muito provavelmente, usou chupeta. Teve que ser amamentado. Teve que aprender como dar nó nos sapatos. Jesus vai escovar os dentes? Tá bom, mamãe. Ariana, para aprender tabuada lá em casa, foi difícil.
Vai estudar essa tabuada, Ariana? Aí a Ariana pegou, foi para o quarto dela, e eu já desconfiado com a Ariana, fui atrás. E quando eu abri a porta do quarto, está a Ariana sentada no chão, com todas as bonecas encostadas à parede do quarto e um quadro negro. O que é isso que você está fazendo? Eu estou preparando a aula que eu vou ensinar as bonecas a tabuada. Como será que foi com Jesus essa história da tabuada, hein? Jesus também lidou com percepções. E as coisas que Jesus soube eram aquelas que ele lia nas Escrituras e o Espírito Santo o fazia entender, ou aquelas que o Espírito Santo lhe revelava. Jesus não nasceu com superpoderes e não nasceu sabendo tudo. Ele passou pelas mesmas necessidades e limitações que você passou desde a sua infância até agora. E se tem uma pessoa que entende as tuas lutas no dia a dia é Jesus, porque ele viveu os mesmos problemas que todos nós vivemos. A diferença é que nós pegamos as informações do dia a dia e as malversamos, e nas nossas más traduções nós fazemos algumas elucubrações e criamos uns projetos um tanto esdrúxulos e estabelecemos estratégias malfadadas e damos com os burros na água. Jesus, ele sabia lidar com a realidade e interpretar muito bem as coisas que estavam acontecendo. E quando trouxeram a notícia a Jesus, Mateus, Marcos, diz que ele pegou e foi orar. Quando ele olha para trás, os discípulos estão vindo. O que vocês estão fazendo aqui? Não, peguem o barco e atravessem o mar da Galileia, a gente se encontra do lado de lá. Então os discípulos se meteram nessa viagem sugerida pelo Senhor Jesus Cristo e vão para as bandas de Cafarnaum de noite. Mas também são os discípulos e alguns deles aqui eram bons pescadores, então isso não significa absolutamente problema algum, como também nós temos aí, nós somos gente grande, a gente sabe se virar com a vida, nós somos capazes de fazer travessias, eu não sou menino não. Então nós nos metemos nas nossas travessias, e ainda dizemos, mas foi Jesus que mandou, eu estou seguindo a ordem dele. Que bom, meu irmão, que você está seguindo exatamente o que Jesus disse que você deveria fazer, que é passar para a banda de lá. Jesus está orando, e os discípulos estão na travessia. O mar da Galileia não é tão grande assim não. Mas nós tivemos alguns contratempozinhos. João, quando fala a respeito, diz que eles estavam remando, e de tanto remarem, andaram uns 5 ou 6 quilômetros. Só? Meu irmão, essa luta todinha aí na tua vida, todo esse teu esforço, essas tuas lágrimas, essas tuas lamúrias, e essa luta que não termina, para andar 5 ou 6 quilômetros, é tudo que você consegue. Eu pensei que vocês iam mais longe. Mas os discípulos não conseguiam ir mais longe. O texto diz que já estavam na 4ª vigília da noite.
É porque os hebreus contavam o tempo diferente de nós. O nosso dia começa às 0 hora e vai até às 24 horas. Ou seja, nós começamos a contar o dia quando os ponteiros avançam um pouquinho da meia-noite. Mas eles contam o dia a partir das 6 da manhã até às 6 da tarde e à noite das 6 da tarde às 6 da manhã. E então o período da noite tem 12 horas, começando às 6 da tarde e indo às 6 da manhã, mas é dividido em 4 partes, 4 vigílias. Então 12 dividido por 4, 3. A primeira vigília vai das 6 da tarde até as 9 da noite, a segunda vigília das 9 da noite até meia-noite, a terceira vigília vai da meia-noite até as 3 da manhã, e aqui está dizendo que foi na quarta vigília, então era alguma coisa entre 3 e 6 da manhã, e eles estavam navegando desde o começo da noite. Eu vou até dar uma desculpa, eu vou dizer que eles não começaram a navegar na primeira vigília, mas só na segunda. Então faz 6 horas que eles estão remando para andar 5 ou 6 quilômetros. Ou seja, a velocidade média deles é de 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro por hora, 1.000 metros a cada 60 minutos. O que é? Está viajando de ré, é? Só pode ser. Mas tem gente na vida, minha irmã, que é justamente assim, ela perde o compasso, ela perde o ritmo, e luta, rema, e a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vigília, foi Jesus que mandou, pastor, mas não sai do lugar, a vida não vai a canto nenhum, não acontece nada, mesmices, lugares comuns, cheio de sonhos e de projetos, planos mirabolantes, mas não sai do lugar. E olha que está remando, está lutando. Tem alguma coisa que está atravancando. Então, quando eu leio o texto diz, um pouco antes daquela leitura que vocês me acompanharam, que eles estavam no barquinho, no meio do mar, açoitado pelas ondas. Essa história de meio do mar precisa ter cuidado, porque como eles haviam andado 5 ou 6 quilômetros, meio do mar, então quer dizer que de uma margem a outra, o mar da Galileia é só 10 ou 12 quilômetros? Não, ele é um pouco mais, Mas aqui no meio do mar é uma expressão idiomática. Meio do mar é assim, você está lá remando e quando você olha em volta, água, 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 e você fala, e agora? Eles estão no meio do mar. O meu evangelho, eu já não usaria o termo meio do mar, eu diria, e o barquinho estava num beco sem saída, porque a intenção é dizer que estavam rodeados de água, sem nenhuma perspectiva de mudança, e para qualquer lado que fossem, o problema era o mesmo. É porque tem gente, minha irmã, me acredite, viu? Existem pessoas que elas acham que para resolver um problema, basta mudar de lugar. Elas não conseguem entender que os problemas não estão ao redor, eles estão aqui e aqui, e você pode ir para Conchinchina, o problema vai com você, porque você está no meio do mar. Eu acho que a tempestade maior não é essa que nos rodeia, as maiores tempestades são as que acontecem aqui e aqui. Nós falamos muito de pandemia e temos medo do coronavírus,
Mas existem alguns vírus que fazem misérias na alma da gente, nos sentimentos da gente, na nossa maneira de pensar. E atravancam a nossa vida, de maneira que a gente passa 3, às vezes 4 vigílias da vida, remando para não chegar a canto nenhum, e de repente quando olha, é só água ao redor da gente, e então nós tiramos uma conclusão de acordo com a nossa percepção. Eita, é porque eu nasci em São Paulo, mas eu estou já há 1,5 décadas lá na Paraíba, por isso o eita. Eita, entrei numa enrascada. Mateus diz que o barco estava açoitado pelas ondas. Sabe, pastor, eu acho que o Mateus ele tem um pendor para a poesia. Se ele não escrevesse evangelho, ele escreveria ótimas poesias, porque gente, barco açoitado pelas ondas, que negócio bonito, se não fosse trágico. Barco açoitado pelas ondas. No versículo 24 diz que, ele até explica porque é que o barco é açoitado pelas ondas, e diz, açoitado pelas ondas, porque, pronto, agora nós temos um culpado, porque o vento era contrário. E na nossa ótica, na nossa percepção, os males que nos sobrevêm, as enrascadas em que nós nos metemos, os problemas que nós enfrentamos na vida, nunca é culpa nossa, é a pandemia, são as circunstâncias, é uma circunstancialidade, pastor, é o governo, é o pastor. Às vezes, o culpado é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é o vizinho. No caso do Mateus, o culpado é o vento. O vento era contrário. Nós sempre vamos achar alguma coisa que se opõe a nós. Na verdade, minha irmã, sabe o que é que eu penso? Se nós não tivéssemos contrariedades na vida, primeiro que ia ser uma chatice, ou vida monótona e tediosa, já começa por aí. Mas ia ter um problema maior, meu irmão, sabe qual é? Nós acharíamos que nós estamos arrasando, como se diz, nós nos acharíamos a rainha da cocada preta. Vocês me entendem, não é? Precisa ter uns ventos contrários e barcos açoitados por ondas para nós entendermos que nós temos limitações e que não somos lá tudo isso que nós pensamos que somos. Bom, eles estão lá, se batendo, já é a 4ª vigília da noite, e diferente de um outro texto, nesse Jesus não está no barco. Jesus está no monte orando. E o pastor pode discordar de mim, mas eu acho que Jesus ele estava um tanto quanto chateado, triste, por causa do fim da vida do João Batista, de uma maneira tão violenta, tão trágica, tão terrível. Mesmo porque ainda teve um detalhe, viu? Teve um detalhe ainda. O João Batista, ele era apenas alguns meses mais velho do que Jesus. E quando Jesus foi até João Batista, Jesus falou, ei, me batiza aí no Rio Jordão. O João Batista não queria batizar ele. Você acredita num negócio desse? E até teve lá, assim,
Mas Jesus teve um poder argumentativo maior, e o João Batista terminou concordando e falou: tá bom, eu vou te batizar. E batizou, e então, quando Jesus estava saindo da água, vocês conhecem esse texto, né? Diz que os céus se abriram, e o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É língua portuguesa, é o João Ferreira de Almeida traduzindo do grego: fosse eu que tivesse feito o Evangelho segundo São William, eu escreveria assim, esse filho aí só me dá alegria. Vocês entenderam, né? Estão até aí querendo sorrir, ou rir, não sei. Bom, poucos dias depois, Jesus Cristo vinha passando, e João Batista, quando viu Jesus, olhou para os seus seguidores e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele conheceu bem Jesus, ele entendeu. A percepção de João Batista acerca dos fatos estava perfeita, ele decodificou bem a mensagem para si. Não está bom assim? Mas aí que está o problema, meus irmãos, porque o João Batista diz isso, mas quando se passa 1 ano e meio depois, quando João Batista já está na prisão, ele escuta falar alguma coisa sobre Jesus, mas o João Batista, ele alimentava algumas expectativas, como nós também esperamos que Deus faça umas coisas assim mirabolantes na vida da gente, mas as coisas não andaram bem da maneira como João Batista havia imaginado. E então João Batista chama 2 discípulos e leva um bilhetinho para Jesus, e Jesus pega o bilhete, uma pergunta, e a pergunta é: tu és mesmo aquele que eu estava esperando, ou devemos aguardar um outro? João, tu começou tão bem, rapaz, e agora tu está perguntando se Jesus é Jesus mesmo, se deve esperar um outro? É porque as tribulações na vida, elas são capazes de nos sorver, furtar a fé, turvar a vista, tampar os ouvidos, calar a boca, apertar o coração e atrapalhar os pés, encolher as mãos. E às vezes algumas verdades que nos pareciam tão límpidas e alinas, cristalinas, de repente parece que elas já não são assim, tudo isso que nós pensávamos, e nós começamos então a reler a Bíblia, e eu não sei se é bem assim não, como eu estava pensando que era. As lutas, meus irmãos, às vezes nos levam a profundos questionamentos, não somente acerca de nós mesmos, mas também acerca dos propósitos de Deus para a nossa vida, e nós começamos então a repensar a revelação e a palavra escrita, e queremos então retraduzir, ressignificar. Existe até um esforço nosso, sabe, para pegarmos a Bíblia e adequá-la à nossa realidade, tentando fazer com que nós mesmos não nos sintamos caídos em contradição. Vocês não perceberam, né? Eu vou repetir, que nós pegamos a Bíblia e queremos adequá-la à nossa vida. Não tem alguma coisa errada nesse vetor, não? Porque eu acho que nós nos metemos nas enrascadas que nós nos metemos, porque nós queremos enquadrar a Bíblia na nossa vida, quando muito melhor, minha irmã, seria que nós nos enquadrássemos à revelação de Deus. É você que tem que se moldar à revelação, e não a revelação a você.
Se você enquadrar a revelação a você, você vai nivelá-la por baixo, você vai limitar o propósito de Deus para a sua vida, e você vai começar a ler a revelação com essas suas manias, com essa sua maneira tão tosca de entender a realidade, porque você só entende o que está vendo, o que está acontecendo do lado de lá da parede, você não entende mesmo. Mas quando nós nos adequamos à revelação, acontece uma coisa extraordinária, porque nós paramos de andar pelas evidências e passamos a andar por fé. E é isso que o profeta diz, que Deus, Ele espera que nós andemos não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Eles estão lá. Agora não fique chateado não, que Deus, Ele entende o seu drama, essa sua angústia que anda pondo você em xeque-mate, você aí se questionando, eu não tenho fé. Ou então é aquele pastor que anda pregando umas coisas que não é verdade, alguma coisa está errada. Nós começamos a duvidar da promessa de Deus, do juramento de Deus, da revelação de Deus, da palavra de Deus. Isso para não dizer que nós desacreditamos de nós mesmos e não queremos mais apostar nós mesmos. Então nós começamos a abrir mão dos projetos da vida. Eu não vou mais prestar nenhum Enem não, chega. Fiz a primeira vez, não passei, fiz a segunda vez, não passei, fiz a terceira vez, não passei, fiz a quarta vez, não passei, fiz a quinta vez, não passei. Eu não vou fazer mais esse negócio não. Então nós desistimos. E quando a gente olha para a vida da gente, ela é uma sequência de desistências, em que a gente quer abrir mão porque tudo é muito pesado. Existem umas cargas que estão difíceis de carregar. É porque você pegou a revelação e adequou à sua percepção, quando na verdade era para você pegar a sua percepção e adequar à revelação. Ei, meu irmão! Quantas vigílias mais você precisa ficar remando, para não chegar a lugar algum e ver-se de repente no meio do mar, cercado do nada? Pastor, existem pessoas que são capazes de passar uma vida inteira remando até a quarta vigília da noite para só andar os 5 ou 6 quilômetros. E olhe que foi Jesus que mandou. Jesus está orando. Eu agora, sou eu, viu? Nem a Bíblia não. Eu acho que Jesus está lá do monte. Jesus, Mar da Galileia. Tem um pontinho ali no piso, está vendo? É o barquinho. Ele não está saindo do lugar. Eu mandei eles atravessarem. Quarta vigília da noite. Ainda estão aí? Mas não foi isso que eu disse para eles fazerem? Jesus não mandou você desistir. Jesus não ficou dizendo para você que você tinha que dar braçadas no mesmo lugar pelo resto da sua vida. O nosso Deus não é um Deus de mesmices. O Evangelho é transformador e revolucionário. A vida cristã tem um tempero de aventura, no bom sentido. E quando Jesus vê que nós estamos vivendo uma vida de rotinas tediosas que não nos levam a canto nenhum, e nós desistimos dos sonhos, dos projetos, dos planos, e nos submetemos a uma rotina de nada, Jesus desce do monte e vai ao nosso encontro. E os discípulos, quando veem Jesus, é um fantasma! Lembra que eu falei para vocês que fantasma no grego é fantasma? Mas isso aí é o substantivo fantasma. Se eu fosse pesquisar a raiz da palavra grega,
eu ia chegar na última palavra que originou fantasma. Fantasma vem de phainos. Phainos vem de foz. Então, na língua portuguesa, existe um monte de palavras com a mesma raiz. Então eu vou dizer para vocês. Fantasma tem a mesma raiz de fantástico, tem a mesma raiz de fósforo, tem a mesma raiz de fosforescente. Fantasma é porque brilha, fantasma é porque é impactante, fantasma é porque tem fulgor, fantasma porque tem glória. Mas nós olhamos e com essa nossa visão tão limitada, Jesus chega para nos tirar daquele pontinho insignificante de 5 ou 6 quilômetros na quarta vigília da noite, quando ele esperava coisas tão maiores de nós. Deus tem expectativas a nosso respeito, sim, viu, meu irmão? Ele espera coisas fantásticas de você, embora você não espere coisas fantásticas de si mesmo. Eu não sei por que nós somos dessa maneira. Então Jesus, ele percebendo que os discípulos estão com dificuldade, ele vai lá. Jesus, ele não vai se meter na sua vida se as coisas estão indo bem. Na verdade, ele vai dizer para os anjos: está vendo? Está vendo? Eu não falei que eles iam conseguir. E ele fica: ei, eu me agrado tanto desse menino, ele só me dá alegria. Agora, existem momentos na vida em que ele fala: dá licença que eu tenho que ir lá falar com ele, porque já é a quarta vigília da noite, ele só andou 5 ou 6 quilômetros, e era para ele já ter chegado do outro lado e estar fazendo coisas fantásticas. Ele não está. Por que ele está se enrolando tanto ali, perdendo tempo, vivendo uma poesia dramática de barco açoitado por ondas? Como é que as pessoas conseguem poetizar dramas, hein, meu irmão? O senhor sabe que tem gente que faz isso? O senhor dá oportunidade para ele pregar ou dar um testemunho: irmãos, eu sofro tanto, oh glória. Eles acham que sofrer é uma coisa fantástica, é bonito ser açoitado pelas ondas do mar da Galileia. Ô irmão, o normal era que acontecesse na nossa vida sinais, prodígios e maravilhas. A anormalidade é não acontecer nada. Mesmices são anormais. Deus chamou você para coisas fantásticas. Jesus, ele chamou você e disse: eu vou ali, mas você vai, atravessa. Já pensou, minha irmã? Já caiu a ficha? Eita, caiu a ficha, agora eu me traí, hein? Já foi. Já lhe caiu a ficha que Deus, ele se compraz em você, e que se existe orgulho santo, ele se orgulha de você, ou quer se orgulhar de você, e ele quer falar para todo mundo: olha, vem ver, olha ele, olha do que eles são capazes. Eu não disse. Mas a gente fica lá, dando umas braçadas até a quarta vigília, andando 5 ou 6 quilômetros. Mas sabe qual é a parte mais assustadora de tudo? A gente acha que depois de ter andado 5 ou 6 quilômetros até a quarta vigília da noite,
já fiz muito na vida, agora está na hora de eu acabar a minha carreira e guardar a minha fé. Meu irmão, o que Deus propôs fazer na sua vida é muito mais do que Ele fez até agora. E quando Jesus chega para você, você não consegue nem perceber que é Ele que está se movendo na sua vida, e você acha que as lutas que estão vindo a você, ou as coisas da maneira como estão acontecendo, são assombrações, e você grita: é um fantasma! Eu venho como um profeta do Deus Altíssimo esta noite para dizer a esta congregação: você precisa rever o que está acontecendo na sua vida, porque as lutas que se levantaram contra você não são para afundar o teu barquinho, e a maneira como Deus está trabalhando na sua vida através de tudo isso que está lhe acontecendo, não é uma assombração, isso aí não é um fantasma. Mas se for para dizer que é um fantasma, que seja fantástico, que seja luz, que seja cheio de glória, que brilhe, que apareça, que seja como Malaquias diria, como o sol da justiça que vai se levantando e brilhando e brilhando. Ei! Isso que está acontecendo é revolucionário, é transformador, é Jesus Cristo que está chegando perto do teu barquinho, porque você andou dando umas braçadas e só andou 5 ou 6 quilômetros, e Ele veio essa noite aqui para dizer a mim e a você: eu vou revolucionar a sua vida, e você agora vai navegar como nunca navegou antes, celeremente, e você vai chegar do lado de lá, porque eu quero e preciso de você lá. Reveja a sua maneira de entender as lutas. Elas não são para te derrubar. Os teus fracassos não são derrotas, são lições, são aprendizados, são fases para a vitória. Tudo que está acontecendo com você te amadurece, te fortalece e te prepara para embates maiores. O propósito de Deus não é a tua desgraça, o teu barquinho não vai afundar. Deus não chamou você para mesmices. Deus, na verdade, Ele torce, quer, se empenha. E se apenas a palavra dele não basta para você, se a promessa dele não te é suficiente, então ele vai até a sua vida e vai impulsionar o barquinho. Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ir contigo sobre as águas. Cala a boca, Pedro. Jesus, deleta. Mas Jesus, que entende as nossas limitações, Ele não se ofende quando você faz questionamentos. Na verdade, você também precisa aprender com os questionamentos que você faz. E então Jesus diz para Pedro: desça do barco. Minha irmã, na hora que Jesus Cristo dissesse para mim para descer do barco, sabe o que é que eu faria? Tá doido, é?
Eu? Mas nem. Tem firmeza nenhuma isso daqui não, Jesus. É molhado. E ainda está açoitando o barquinho. Não leu a poesia do Mateus não? Foi? Eu descer do barco, pastora? Desço não. Pode chamar outro, Jesus. Eu tenho opinião comigo. O pastor pode discordar de mim. Que se o Pedro não tivesse descido do barco, alternativa A, Deus mandaria anjos, uns anjão de 2 metros de altura por 2 de envergadura, um de cada lado, e iam pegar o Pedro de jeito e jogá-lo para fora do barco. Ele vai sair do barco sim. Alternativa B, Jesus ia fazer assim com o barquinho, ó. Mas o Pedro ia sair do barco, querendo ou não querendo. Não, Jesus não está castigando. Quando Jesus bota a gente para fora do barco, é porque está na hora de sairmos desses nossos limites de barcos que não vão a canto nenhum, e a gente fica achando, meu irmão, que o barco é proteção. Eu não quero sair do meu barco de jeito nenhum. Ah, é? Olha, eu profetizando, você vai sair do barco. Ou você sai crendo na palavra de Deus, ou então Deus fará por onde você seja saído do barco, mas você vai andar sobre as águas. E quando Pedro vai andando sobre as águas, ele lembra das velhas lutas. Esse é o problema do Pedro, que o Pedro ele não consegue botar pontos finais na vida dele. É um tipo de gente que tem, pastor, que vive a vida inteira olhando para o passado, não consegue virar páginas. E o Pedro, ele está lá, lembrando dos ventos. E quando ele lembra do passado dele, e esse, minha irmã, é um problema nosso, que nós nos apegamos demasiadamente com o nosso passado, e quando a gente lembra demais de como nós éramos, nós afundamos, minha irmã. O que importa não foi o que aconteceu, o que importa e o que vale agora é o que está acontecendo e o que Deus está preparando para acontecer na sua vida. Então, abra mão desse passado, ponha um ponto final nele, vire a página, pule do barco e saia saltitante, correndo, pulando, andando sobre as águas e vá ao encontro de Jesus. E se alguma coisa der errado e você começar a afundar, pode ter certeza, olhe, a mão dele está estendida em algum momento dizendo, eu te seguro, você não vai afundar. Tenha um pouco de audácia e ousadia e faça a sua vida cristã ser uma aventura que vale a pena. E não diga mais que é um fantasma, é Deus que está trabalhando na sua vida. Deus abençoe vocês.